Quando você pensa na vida que um rio pode ter, com certeza a primeira coisa que vem na sua cabeça são peixes, certo? Isso não deixa de estar certo. No entanto, a vida de um rio vai muito além disso. Se eu te dissesse que quando você entra em uma cachoeira, por exemplo, você provavelmente está em contato com libélulas, moscas, mosquitos, caranguejos, besouros, entre outros. E sim, tudo isso embaixo d'água. Tá, mas como isso é possível? É verdade que esses bichos geralmente não respiram debaixo d'água, porém, as suas fases larvais respiram. Explicando melhor, existem diversos grupos de animais com o chamado desenvolvimento indireto, isto é, a sua prole não é igual ao indivíduo adulto, então para ela se tornar um adulto, ela não precisa apenas crescer, e sim modificar o seu corpo num processo chamado metamorfose, para se tornar-se então um adulto. Libélulas, moscas, mosquitos e besouros são insetos que possuem larva, e ao contrário do adulto, essas larvas são aquáticas, por isso você pode encontrá-los durante um banho em um rio ou uma cachoeira. Agora que você sabe o que é uma larva, podemos prosseguir e te mostrar que animais existem em um rio. Vamos primeiro falar dos vertebrados. Você pode encontrar anfíbios, como os girinos, mamíferos, como as lontras, principalmente peixes. Dentre os peixes mais comuns e importantes que devemos citar estão os barrigudinhos, que são pequenos peixes ovovivíparos, isto é, os ovos eclodem dentro da fêmea, ficando com a barriga inchada e dando à luz a pequenos peixes já desenvolvidos, por isso seu apelido, uma característica incomum aos peixes. Além deles, nós temos os bagres e os cascudos. Os bagres são peixes que não possuem escamas e sempre possuem barbilhões, que parecem mais bigodes de gato. Já os cascudos possuem placas ósseas revestindo seu corpo, formando uma verdadeira armadura e reforçando seu nome. Por fim, mas não menos importante, surpreendentes, temos os peixes elétricos, sendo o mais conhecido a enguia. Esses peixes utilizam a energia elétrica produzida pelos seus músculos, que é quase o seu corpo inteiro, para caçar, se proteger e, mais interessante ainda, se comunicarem, enviando sinais elétricos uns aos outros como uma espécie de idioma. Fique calmo, que eles, pelo menos no rio Mambucaba, não possuem potência elétrica o suficiente para machucar humanos. Agora vamos falar dos invertebrados. Muitos grupos desses animais podem ser encontrados em um rio, como caramujos, minhocas, vermes, mas principalmente crustáceos e insetos. Você não vai chegar a encontrar uma lagosta no rio, mas pode encontrar pequenos caranguejos e diversos tipos de camarão de água doce, normalmente chamados de pitu. Estes podem ser diferenciados dos camarões que você compra no mercado pela presença de um par de pernas diferente das outras, geralmente com espinhos, mais grossas ou mais longas. Mais incrível ainda, algumas espécies de pitu encontradas no Brasil podem chegar a 50 centímetros. Isto é maior do que seu antebraço. Agora vamos falar do grupo mais diverso de animais, os insetos. Como dito anteriormente, muitos desses insetos apresentam desenvolvimento indireto, tendo uma fase larval que passará por metamorfose para virar adulta. No entanto, nem todos os animais possuem a chamada metamorfose completa. Alguns animais, como as libélulas, moscas da pedra e os sirirus, possuem metamorfose incompleta. Isso significa que eles não precisam passar por um estágio de pupa ou casulo para virarem adultos. Na verdade, eles já saem do ovo bem parecidos com o adulto, apenas não possuindo a asa, o que seria equivalente a chamar eles de juvenil em termos humanos. Animais que possuem esse tipo de metamorfose são chamados de ninfas em vez de larvas, na sua fase imatura. No caso de animais que possuem ninfas aquáticas, elas também são chamadas de náiades. Começando pelas libélulas, você geralmente pode encontrá-las voando perto de rios, né? O motivo disso é que esse animal possui uma ninfa aquática, ou náiade. Então os adultos, os animais que você vê voando pelo rio, precisam botar os ovos sobre a água, geralmente em plantas. A partir daí as larvas irão emergir e cair dentro d'água, começando a se alimentar e juntar recursos para futuramente realizar sua metamorfose, perdendo suas brancas e adquirindo asas. Muitos animais fazem isso ou algo parecido com isso, como por exemplo os mosquitos, moscas, algumas espécies de besouro e outros animais pouco conhecidos. Falando um pouco mais destes, os sirirus são animais próximos e parentescos com as libélulas. Possuem o mesmo tipo de asa cheia de veias e podem ser reconhecidos pelos longos filamentos no final do corpo.
Eles são conhecidos por viverem pouco tempo na fase adulta, cerca de um dia, formando enormes enxames com o único objetivo de se acasalar durante esse período curto. As moscas d'água, quando adultas, geralmente parecem moscas normais, mas olhando mais de perto você nota que essas têm a asa mais escura, coloração causada por estruturas que parecem pelos nas suas asas. Esses animais depositam massas de ovos no leito dos rios, que parece mais uma gelatina, eclodindo de lá pequenas larvas com fortes mandíbulas. Já as moscas da pedra, que ironicamente também parecem moscas, são mais fáceis de serem reconhecidos pelas suas longas antenas e os seus dois filamentos no final do corpo. O adulto põe os ovos perto da água, dando origem a náiades. Inclusive, essas náiades são muito curiosas por parecerem ter uma espécie de tatuagem tribal ao longo do corpo, e estas já possuem os dois filamentos no final do seu abdômen. Por fim, mas não menos importante e aterrorizante, temos a lacraia d'água, ou lacral para outros. A larva é comumente achada em rios limpos e esta realmente parece uma lacraia com brânquias, possuindo um par de mandíbulas muito desenvolvido e forte. O que é mais assustador ainda é que essas mandíbulas no adulto, principalmente nos machos, são ainda maiores, algumas chegando a fazer um X de tão grande, o que também pode ser usado para reconhecer esses bichos. Mas fique calmo, nem sempre o tamanho é bom. Com mandíbulas tão grandes, os adultos possuem pouca força nela, mal conseguindo usar para morder. Chegando agora na reta final, vamos apresentar um dos mais impressionantes predadores em um rio. E não é um jacaré, e sim a barata d'água. Apesar do nome, esse animal não é uma barata, na verdade ele é do mesmo grupo que os percevejos. Ele se diferencia dos outros insetos mostrados até agora por possuírem uma ninfa terrestre em vez de uma ninfa aquática, dando origem a pequenas baratinhas d'água que diferem do adulto principalmente por não possuírem asas. Esses animais possuem pernas especializadas, isso é, cada par realiza uma função específica. O primeiro par, por exemplo, é especializado em agarrar. O segundo par serve para caminhar normalmente no solo, enquanto que o último é achatado e excelente para nadar. Se ela nada e anda, não tem jeito de uma presa fugir dela a não ser voar, certo? Errado, porque ela também voa. Além disso, como ela é parente dos percevejos, ela possui uma boca em forma de canudo, que serve para sugar líquidos. Então como ela come? Bem, como se já não bastasse o fato dela picar, ela injeta enzimas digestivos no seu alimento, digerindo a presa externamente para depois sugá-la. Encerrando agora, elas podem chegar até 10,5 centímetros, isso é maior que o salmão no caso, e algumas espécies carregam os ovos nas costas, então é comum você ver cenas como essa. Embora esses fatos sejam verdade, você pode ficar tranquilo. No rio Mambucaba, elas dificilmente chegam a um tamanho muito grande. Na verdade, elas costumam ser bem pequenas. Além disso, dificilmente ela irá te picar, a menos que você mexa com ela. E mesmo que pique, não se preocupe, no máximo vai doer um pouquinho. Agora que você acabou esse vídeo, aproveite e faça o nosso quiz para testar os seus conhecimentos. E olhe também os cards contendo a fauna do rio Mambucaba e os seus hábitos alimentares.